Bom dia, tudo bem? Você que ainda não começou a investir, o que você está esperando para que você possa alcançar os melhores resultados nos investimentos? O canal Buy and Hold vai mostrar a você qual a estratégia dos grandes bilionários da Bolsa de Valores americana e também dos bilionários da Bovespa, Bolsa de Valores brasileira. Quais são os passos necessários para que você seja um investidor de sucesso? O primeiro passo é você mudar o seu mindset, ou seja, as suas crenças, a sua mentalidade acerca de dinheiro. Você precisa acreditar que é possível enriquecer. O ponto 2 é você utilizar a estratégia correta. Qual seria a estratégia correta para investir na Bolsa de Valores? A estratégia correta para investir na Bolsa de Valores é você investir seus recursos em empresas de sucesso, empresas boas, e se orientar pelos dividendos, o investimento a longo prazo que vai te gerar dividendos, proventos. Esse é um objetivo que você deve ter em mente quando você for investir na Bolsa de Valores. Então, esse canal vai ajudar a você a conhecer as melhores estratégias. Antes que eu me esqueça, outro ponto importantíssimo na estratégia Buy and Hold é o conhecimento. Quanto mais conhecimento você obtiver, menores serão os riscos nos seus investimentos. Então é importante que você tenha sempre isso em mente. Investir na Bolsa de Valores não é uma aposta, não é um jogo. É sim uma oportunidade. A Bolsa de Valores brasileira ela ainda é muito jovem, muito incipiente. Então existe ainda muitas oportunidades. Ela tem tudo para crescer. E você vai ser, certamente, beneficiado por esse crescimento. Então nós aqui do canal Buy and Hold, que é a estratégia dos grandes bilionários, tanto da Bolsa brasileira quanto da Bolsa americana. E outro ponto importante que eu quero colocar para você. Muito se fala em se ter experiência para investir. Mas hoje, e eu acredito fielmente nisso, que você não precisa sentir a dor para saber que dói. Você pode estudar e tirar essa diferença com base no conhecimento adquirido. E várias são as literaturas, principalmente americanas, mas também brasileiras, que vão te potencializar a já começar a investir com maior segurança. E também o nosso treinamento tem por objetivo
te auxiliar nesse processo. Então eu quero que você observe o que eu vou falar. O mais importante no investimento a longo prazo, na estratégia buy and hold, não são os juros, mas sim o tempo. Ainda que os juros não sejam elevados, vai ser o tempo que vai maximizar os seus aportes. E aí eu falo de mais um ponto fundamental. São os aportes consistentes que você deve fazer mês a mês ou trimestralmente ou até mesmo anualmente. De preferência, mês a mês, você fazer um aporte e seguir, considerar esse aporte como se fosse um dízimo que você está pagando a si mesmo para você ter uma liberdade financeira, um futuro cada vez melhor. Espero que você assine nosso canal, compre a nossa ideia, porque você vai fazer parte de uma família de vencedores, pessoas instruídas educacionalmente na parte financeira, porque muitos são instruídos, porém não têm noção do básico de educação financeira para gerir seus recursos e muito menos para investi-los de forma satisfatória. Então, peço que você assine o canal, que você clique no sininho, que você divulgue o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que você puder. Até mais. Aguardo você aqui no canal Buy and Hold.